Então, nós teremos agora Ana Paula Micheletti e Léo Cunha. Você fala, Lília, sobre Ana Paula? Sim, vou apresentar para vocês a Ana Paula aqui, olha, Ana Paula Micheletti, natural de Autônia, Paraná, licenciada em música e pós-graduada em performance e piano, ambas pela UEL, foi professora temporária na UEL e também nas áreas de metodologia e prática em educação musical, canto coral e piano. Ela foi professora no Festival Internacional de Londrina, por muitas edições nas áreas de educação musical e prática de regência de coral infantil. Participou de simpósios e congressos de canto coral em Copenhague, na Dinamarca, Chicago e Salt Lake City, nos Estados Unidos. Realizou diversos concertos em turnê pela Europa, como pianista correpetidora do coral Unicanto, na Holanda, Alemanha, Suíça e Itália. Desde 2004, ela atua como regente, arranjadora e pianista no projeto Um Canto em Cada Canto, Educação Musical através da Voz, em Londrina. Ela escreveu, em parceria com a regente Carla Nishimura, o capítulo intitulado Metodologia no Ensino de Canções, no livro Um Canto em Cada Canto, Fazendo História e Transformando Vidas, lançado agora há pouco, em 2020. Nessa publicação, há um arranjo e 2 composições de sua autoria, sendo as 2 últimas em parceria com o Léo Cunha, que eu vou chamar daqui a pouquinho. Atualmente, a Ana Paula leciona piano, é pianista correpetidora e escreve arranjos para grupos vocais, coro infantil e coro adulto. Este livro, né, pela editora Procoral, é seu primeiro livro que inclui composições próprias, em parceria com o poeta, escritor e tradutor, Léo Cunha, além de arranjos baseados em temas folclóricos, criados especialmente para esse livro. Léo, vem cá então com a gente, quero te apresentar para o pessoal, esse parceiro da Ana Paula, tão bacana, né? O Léo é um escritor mineiro, nascido em Bocaiúva, né, Léo? E desde 1993, ele já publicou cerca de 70 livros, entre literatura infantil e juvenil, crônicas, poesias e teatro. Seus livros receberam diversos prêmios no campo da literatura infantil e juvenil, entre os quais João de Barro, Jabuti, Nestlé, FNLIJ, Biblioteca Nacional, Adolfo Aizen e Concurso Nacional de Histórias Infantis do Paraná. Traduziu mais de 30 livros de literatura infantil e juvenil, do espanhol, do inglês, e de autores como a Gabriela Mistral, Júlio Cortázar, entre outros. Ele também escreveu peças de teatro, diversas letras de músicas, em parceria com compositores, que muitos nós conhecemos, né, como André Abujanra, Bernardo Rodrigues, Flávio Dana, Renato Lemos, Renato Vilaça, entre muitos outros. E agora também com a Ana Paula, né? Eu já acho que já deu um tempo, né? Bom, graduado em jornalismo e publicidade pela PUC Minas, mestre em ciência da informação e doutor em artes pela UFMJ. Desculpa. É professor universitário desde 97. Lecionou nos cursos de comunicação do UniBH e também na PUC de Minas, ele leciona em cursos de pós-graduação, desde 2002. Tem uma coluna sobre literatura infantil na revista Canguru, atualmente no site Canguru News. Uma honra, né? A gente ter um escritor, poeta tão premiado, parceiro aqui com uma obra voltada totalmente ao coro infantil e infanto-juvenil, né? Prazer imenso recebê-los aqui, tá? A palavra é com vocês. Muito feliz da editora Procoral estar publicando esse rico livro. Claro que eu já tive contato, né, gente? Porque a gente revisa e vai e volta, e diagrama e arruma aqui, é um processo, né? Tanto. E nós já fizemos a pré-venda, muita gente já tem esse livro, né? E como vocês sabem, o lançamento oficial é hoje, e antecipadamente, ontem foi postado no correio para todo mundo que já adquiriu o livro, tá? Notícia boa, hein? Notícia quente, notícia boa. Vai lá, Ana Paula, é com você, tá? Bom, boa tarde a todos. Lília, eu estou muito feliz. Você sabe que eu, assim, estou super, super realizada com esse livro. E eu queria, assim, inicialmente agradecer a você,
porque você viabilizou esse sonho, sabe? Há muito tempo eu venho trabalhando nesse projeto, né, com o Léo, e agora ele se tornou realidade. Então, muito obrigada, Lilian, de coração, assim, eu te Eu que agradeço agradeço. muito, muito. Eu E compartilho 100% a sua alegria, 100%, viu? Pode ter E certeza. muito obrigada, Lili. E agradeço por participar do Gran Finale, que é um festival que eu sempre vi de longe, né, aqui de Londrina. Eu nunca cheguei a ir ao Gran Finale, mas eu sempre acompanhei e o seu trabalho realmente é desbravador, assim, maravilhoso. Parabéns e é lindo mesmo, tá? Eu gostaria muito de assim, agradecer algumas pessoas antes de começar a falar sobre o livro, né? E ao meu super grande poeta que está aqui comigo, Léo, muito obrigada, muito obrigada. Os seus poemas foram a matéria-prima mais maravilhosa que eu poderia ter para realizar, compor as minhas canções. Muito obrigada. Eu quero muito agradecer também a professora Lucy Schmidt, que é uma referência para mim. Ela que escreveu o prefácio do livro, né? Com muito carinho, sabe? Eu fiquei super feliz ela ter aceitado. E ela foi uma das pessoas que muitas vezes sentou comigo para. Eu falava, Lucy, tem um arranjo novo, uma composição nova, você não senta comigo para dar uma olhadinha? E ela sempre esteve disponível, gente, muitas vezes. Então, assim, Lucy, muito obrigada, eu te agradeço do fundo do coração. Ela experimentou várias dessas peças que estão no livro com o coro infantil da UEL. Então eu imaginava aquilo e falava, puxa vida, eu quero escutar um coro cantando, e eu ia lá e experimentava. Então eu tenho muita gratidão. Muito obrigada, de coração. Davi, você pode colocar a capa do livro, por gentileza? Isso, essa capa linda, alegre, que tem a minha cara, foi feita pela Beth aqui de Londrina, da Visualitar, a diagramação é toda dela, e eu agradeço imensamente o trabalho, né, Lília, que foi, assim, em consonância tudo, né? Ficou muito bonito, né? A gente ficou muito feliz, né, com o resultado. Davi, muito pode lindo. Passar, por gentileza. Pode passar para a próxima folha. Isso. Volta, você foi muito. Volta uma, Davi, por gentileza. Enfim, vou começar, Davi. Isso, a segunda. Aí, depois dessa. Ok, eu já vou começar aqui dizendo um pouquinho sobre a minha trajetória como compositora, como arranjadora, né? Como que começou essa história, né? Então, eu comecei o meu trabalho no projeto Um Canto em Cada Canto. Quem não conhece, é um projeto de educação musical através da voz que acontece aqui em Londrina, nas escolas do município, né? E é coordenado pela professora Leide Leles, uma pessoa incrível e que faz de tudo para que esse projeto continue. E a nossa coordenadora artística é a Alice Schmidt, né? Então, por que eu comecei a escrever, né? Porque eu tinha uma amiga que trabalhava, né? Hoje ela não está mais em Londrina, Clésia Garcia, e a gente sempre conversava que não havia material. Então, foi uma necessidade. A gente sentia uma necessidade de ter um material com arranjos que tivessem o piano escrito, que atendessem as crianças do nosso trabalho, né? Que era do Um Canto em Cada Canto, que eram crianças que não tinham experiência musical prévia, né? Porque é nas escolas municipais, né? Então, nasceu dessa necessidade, né? De a criação dos arranjos. Então, esses arranjos tinham que ter algumas características específicas. Nessas características, tinham que atender esses grupos iniciantes. Então, incluía arranjos que a gente, em uníssono, claro, cânones, entradas canônicas, quadlibets, né? E alguns com contramelodias. E sempre com acompanhamento musical de piano escrito, né? E aí, como que eu conheci o trabalho do Léo Cunha, né? Então, foi muito especial, né? Em 2009, eu comecei a musicar os poemas do Léo. Eu estava num ensaio de Um Canto em Cada Canto, numa escola chamada Teresa Canhadas, e eu, na biblioteca, o ensaio acontecia numa biblioteca, e eu já tinha arrumado a sala, né? E resolvi
pegar um livro que estava ali próximo a mim. Era um livro do Léo, né? Então, eu tomei contato com o primeiro poema, foi um chamado Feito e Confeito, que a composição está no livro, né? E quando eu comecei a ler, eu fiquei encantada, né? Feito rato na lua de queijo, feito gato no rio de leite, formiga num céu de confeito, leitão, leite de lama, urso em cama de mel, piolho na Rapunzel. Então, assim, eu achei demais, aquilo me inspirou muito, muito, muito. E também o Barata Tonta, que vocês também vão ver no livro. Então, assim, aquilo foi abriu, eu falei, gente, que material maravilhoso. E posteriormente o Profissões, que é um outro livro do Léo, também foi base para várias outras composições que estão no livro, né? De arranjos não, de composições mesmo, né? No livro, agora eu vou te falar um pouquinho sobre como isso está organizado no livro, né? Então, as canções, elas são apresentadas com a seguinte estrutura. A gente tem um poema, né, disposto exatamente como o Léo escreveu, né? Porque o poeta ele tem toda essa ideia, né? Tem uma maneira correta de estar disposto no papel o poema, né? Depois a gente tem algumas informações técnicas, né, que são as vozes, a extensão da melodia, o acompanhamento, o caráter da canção, a fórmula de compasso, os materiais melódicos que eu trabalhei, alguma terminologia musical que o regente queira trabalhar com os cantores ou deixar um pouco mais claro, algumas habilidades musicais a serem desenvolvidas e a forma da canção, né, como ela está disposta na partitura. Ana, e depois as partituras... Oi? Ana, é como Sim. se fosse um raio-x da partitura, né? Essa ficha, exatamente. Né? Como se o regente... Pode dizer, Lívia, pode falar. Eu quero dizer, todas as informações que você precisa, prévias, já estão ali, sabe? Você bate o olho e fala, legal, a tessitura é tal, vou precisar de segunda voz ou não, sabe? É um raio-x, né, do que vem depois. Exatamente. Né? Então, ele consegue olhar e já escolher ali, essa daqui acho que está adequada para o meu grupo ou não, né? Então, foi pensado justamente dessa forma, né? Davi, pode passar para a próxima folha, por gentileza. Então, o livro ele está dividido em duas partes, né? A primeira parte é especial, né? Pode passar, Davi. Isso. São as composições em parceria com o Léo Cunha, né? Então, são 12 composições, todas com acompanhamento de piano e, às vezes, um detalhe ou outro para mais um instrumento, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? E inclui, assim, uma suíte que chama Suíte para Cantos e Voos. Eu acho esse nome máximo, quem sugeriu foi o Léo, né? Porque fala de barata, fala de bailarina, fala de Joaninha, então ele sugeriu esse nome, eu achei muito interessante, né? E outras canções que tratam das profissões, né? Então a gente tem detetive, fotógrafo, inventor, claro que tem o músico, não podia faltar, e o poeta também, né? Não podia faltar. Inclusive, eu dediquei para o Léo essa música, né? E aí tem uma outra também chamada Lápis Encantado, né? Então, nessas composições, tem muitos detalhes. Então, por exemplo, tem uma da suíte que é o Rap do Lobo. Então, é com canto falado, e sempre com alguns gestos para deixar aquilo tudo mais interessante, né? Quebrando o Gelo é uma canção que fala sobre a situação do nosso clima atual, né? Então, os poemas do Léo, eles parece que caíram com uma luva, assim, sabe? Eu falo que, para mim, eu lia, para mim já era música aquilo, né? Então, demais, assim, eu sempre me inspirei, assim, demais. O que ele diz me toca, assim, realmente.
E aí, a segunda parte são 8 arranjos mesmo, né? Então, sendo 5 sobre temas folclóricos, né? Então, a gente tem, por exemplo, dentro do folclore brasileiro, temos um quadlibet de caranguejo com a moda das taisanquinhas, um outro quadlibet de samba-lelê com balaio, depois uma outra composição a 2 vozes, São João do Ararão e Pai Francisco, que tem alguns solos, eu coloco algumas sugestões de solo para as crianças, né, cantarem, e também deixo como opção, às vezes, se o coro não tem um solista, que pode ser executado com o tute mesmo, sem problema algum, né. Tem uma compilação de canções portuguesas muito interessante, que eu juntei Réu, Réu, João no Mar, Tero Léo, Zabelinha, Olaré Sou Eu. E fiz um quadlibet com isso, e também um cânone no meio do caminho, né, Lília? Virou, assim... Ficou muito bom para o livro, né? E assim, sempre levando muito, muito em conta tudo que o Zilaí falou, né? Você está escrevendo para criança, há muitos detalhes, é muito específico, você tem que pensar muito em que tom aquilo vai funcionar, se está confortável para a criança cantar. Então, não vá para os extremos, nem para lá, nem para cá. Então, todos os arranjos e composições são pensados desta forma. Mas eu também coloco sempre alguma coisinha ali, um compasso diferente, às vezes, um compasso em 7, para o regente pensar em maneiras de como ele pode trabalhar aquilo, porque a gente tem que ter alguns desafios, né, para nossas crianças, não podemos subestimar também, né? Então, tudo muito pensado, né? Executável, com certeza, né? Depois tem um outro arranjo do folclore argentino, que é um arroz com leite, que usa percussão corporal. Tem várias que tem percussão corporal, né? Muitas eu sugiro, né? Tá tudo escrito lá, né? E tem uma especial que ela é só com percussão corporal. É uma obra para piano do Kabalevski, que é um compositor que eu adoro. E são canções, são 7 variações de uma canção ucraniana, né? E o que eu fiz? Eu criei uma percussão corporal para ser feita junto com essa peça do Dmitri Kabalevski. E ela foi pensada de uma forma bem didática, né? Na verdade, a minha cabeça é muito didática quando eu vou escrever os arranjos. Eu sempre penso muito didaticamente. Obviamente, pela minha influência de trabalhar num canto e cada canto, a gente pensa nisso o tempo inteiro, porque o nosso público são crianças inexperientes, né? E tem uma rotatividade muito grande de crianças no projeto. Às vezes ela canta um ano só, no outro ano é um grupo completamente diferente, né? Então, a gente está sempre começando. Então, a gente precisa, às vezes, desse tipo de... O pensamento tem que ser didático, não tem como, né? Mas é um privilégio, viu, Ana? Claro. É um privilégio para nós. Temos uma arranjadora, excelente pianista de formação, mesmo pianista, né? Eu toco piano, eu não sou pianista, né? Temos uma pianista e regente com essa prática toda na frente das crianças. Quer dizer, eu vejo assim, é uma arranjadora perfeita para a gente, para atender as nossas necessidades enquanto regentes. É verdade. Junta isso, né, mais o talento do premiado aqui, poeta, gente, não dá para ficar melhor que isso. Se melhorar, estraga. Obrigada, Lília. Porque assim, o piano, para mim, quando eu escrevo o arranjo vocal, ele é muito orgânico, uma coisa, ele não é, a escrita do piano, eu não penso só como um acompanhamento, sabe? Ele tem que ter uma graça, ele tem que ter vida própria, né? Então, assim, eu faço com muito cuidado mesmo. O piano tem um papel ali muito, muito importante nos arranjos que eu escrevo, né? Continuando aqui, então a gente tem assim, né? O conteúdo dos arranjos, né? Então, eu já falei um pouquinho, mas tem canções de uníssono a 2 vozes, tem uma canção a 3 vozes, que é o músico, né? E sempre com essas técnicas diferentes, né? Técnicas diferentes, essas técnicas que a gente precisa com as nossas crianças, né? De quadlibets, cânones, entradas harmônicas, melodias
com contracantos, lá, né, discantes, né, e sempre com piano escrito, né, e para serem utilizados com as crianças, como a Digna falou mesmo, né, esse apoio do piano, ele vai ajudar muito a criar esse senso tonal nas crianças, que a gente precisa, né, a gente precisa trabalhar isso no início. Algumas canções têm arranjo com flauta doce, flauta transversal, algumas sugestões não, estão no arranjo, né, de uso de percussão, tamborim, triângulo, pandeirola, e essas percussões corporais que estão sempre escritas, né, no arranjo. Davi, pode passar para a próxima folha, por gentileza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns materiais melódicos que eu procurei explorar nessas composições, porque às vezes eu sento para escrever e eu quero uma coisa específica mesmo. Nessa música eu quero trabalhar isso, eu quero explorar isso, né? Então, por exemplo, melodias por graus conjuntos. A canção Fotógrafo vai ter isso o tempo inteiro. Melodias por graus de juntos específicos, né? Então, na canção Poeta, eu queria trabalhar as quartas, né? No Réu Réu tem as terças. Na Barata Tonta a gente tem cromatismo, sabe? Tem muito cromatismo. Então eu tenho esse pensamento mesmo. Eu queria, às vezes eu penso muito no material que eu quero explorar, né? Algumas estruturas melódicas, como por exemplo a célula Z bartokiana. Tem uma canção que chama Detetive, que eu utilizo essa estrutura melódica, né? Uma segunda menor, quarta justa, segunda menor, descendente. Então, é bem pensado, tudo pensado mesmo. Tríades maior e menor, né, no Inventor, notas repetidas na canção Músico, notas longas na canção Bailarina, que inclusive é a canção preferida do Léo, e glissandos e voz falada no Rap do Lobo, né? Então tem mais coisas, né? Eu listei algumas aqui para eu poder falar um pouquinho para vocês, né? E aí uma outra coisa bem interessante que eu ficava horas pensando como é que eu vou colocar no papel esse gesto específico que eu quero, né? Então muitas canções têm um gesto específico, o Inventor tem que fazer isso, depois isso, e eu tinha que descrever aquilo no papel, então, mas está tudo descrito, então tem muitos gestos específicos. E, por exemplo, na canção das Pintas da Joaninha, alguma ceninha também, né? No meio, no interlúdio entre um caráter e outro, tem, porque a Pintas da Joaninha, ela começa melancólica e termina muito sapeca, porque quando eu mostrei a música para o Léo, ele falou assim para mim: Ana, você percebeu essa música completamente diferente, porque para mim era melancólica, e para ele a música era sapeca. Aí eu falei, não, a gente vai resolver isso. Então, o que eu fiz? Eu criei um interlúdio, fiz a mesma letra com outro caráter, completamente diferente, né? Aí a gente resolveu isso, né? Então, ali tem que soltar bolinhas de sabão no meio, no interlúdio. Então, tem esses detalhes, né, nas partituras. Então, todos os detalhes descritos nas partituras, né? Agora, eu queria convidar o Léo, meu ilustre parceiro. Nossa, não sei como agradecer ao Léo por ele estar comigo nesse projeto tão lindo, né? E ele vai falar um pouquinho para a gente, né? Vai ter uma fala linda aqui sobre a sonoridade e o ritmo da poesia. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui. Boa tarde para todos. Um prazer estar aqui participando. Quero agradecer a Lília pelo convite, Tânia, Davi, todo mundo da equipe, e principalmente a Ana Paula, né, que, como ela falou, a gente tem 11 anos que está mais ou menos desenvolvendo isso, que culminou no livro, né? Eu nem sabia nem lembrava que tinha tanto tempo que ela começou a conversar comigo sobre essas canções. Então é interessante para a gente ver como é que isso foi se desenvolvendo durante muito tempo, esperando o momento certo de chegar num livro tão bonito quanto esse. Quem não viu ainda o livro, está maravilhoso, assim, muito bem produzido, né? Muito bem pensado, a ordem toda
a ordem das partes ali, né? Eu fiz um comentário curtinho sobre cada letra, a Ana fez os comentários técnicos, depois tem as partituras de todas as músicas. Tá um chuchu, assim, o livro, maravilhoso. Adorei, tá um chuchu. Bom, eu sou mineiro, né? Então estou sempre falando dos chuchus. Enfim, eu queria só começar falando, então, da minha relação com a música, né? Eu sou totalmente intruso aqui, né? Eu não sou músico, não toco nenhum instrumento, não canto nem nada, mas sou apaixonado por música, sempre vivi numa família muito musical, minha avó era professora de piano, então eu cresci com um piano dentro de casa, minha avó dando aula de piano, ou tocando, simplesmente, meu avô tocava trombone, e sempre gostamos muito de música na minha casa, até hoje sou apaixonado por música, mas nunca, né, não tive a sorte de ter esse talento nem nada. Mas talvez por ter ouvido muita música, por ter né, sempre gostado muito, quando eu comecei a escrever meus poemas, todo mundo sempre me falou que meus poemas eram muito musicais, né? A Ana falou isso aí já, mas vários outros parceiros que eu tenho, né? Eu tenho mais ou menos uns 30 parceiros espalhados pelo país aí, a maioria eu nunca encontrei. São pessoas igual a Ana, que acham meus poemas num livro e têm a ideia de musicar, e aí me telefonam, me escrevem, mandam e-mail, falam, olha, musiquei seu poema, tal. A Ana mesmo, apesar de ter 11 anos que a gente conversa, a primeira vez que a gente conversou tete a tete, assim, foi agora, essa semana, preparando a live. No teste da live. No teste da live, mas nós nunca nos encontramos, assim, pessoalmente, né? Então, é muito curioso isso. E eu tenho vários outros parceiros também que eu não conheço pessoalmente, mas essa minha ligação com a música sempre foi muito forte. Eu acho que por isso que a minha poesia tem esse lado musical. É claro que a ligação da poesia com a música sempre foi muito discutida e muito falada por todo mundo, né? Tem uma frase do Zé Miguel Wisnik que eu gosto muito, que ele fala assim, a poesia sem música é como um moinho sem água. Né? Eu acho muito bonita essa frase. Né? Eu acho até que, eu nem vou dizer que toda música necessariamente, toda poesia necessariamente tem que ser cantada ou cantável. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma tradição da poesia visual que é mais para ser vista do que falada em voz alta, né? A poesia concreta, Augusto de Campos, Décio Pinhatari. Mas são meio exceções. Assim. Realmente, a maior parte dos poemas tem uma musicalidade. Né? E desde criança a gente tem contato com isso, com acalantos, né? Cantigas de ninar, cantigas de roda, parlendas, brincadeira de bate-mão, e várias outras brincadeiras que exploram muito essa musicalidade. Né? E a criança, mesmo intuitivamente, ela vai tendo contato com elementos musicais, sem precisar de ninguém ensinar para ela. Né? Então, a questão do ritmo, do andamento, tem a ver com a métrica da poesia, se é decassílabo, né? 10 sílabas no verso, tem um certo andamento, se são versos curtos de 3, 4 sílabas, tem um outro andamento, né? Tem um poema que a Ana Paula musicou, por exemplo, que é o do Músico, que são versinhos curtos, tem o outro que é o das Pintas da Joaninha, que são versos mais longos. Cada um, acho que pede uma composição diferente. Eu não saberia nunca dizer tecnicamente o que é isso, mas eu acho que a própria lógica ali do poema já pede um andamento assim ou assado, né? Também a poesia tem a ver com a questão das alturas. Também não sei se eu estou falando o termo certo, não, tá? Depois vocês traduzem isso aí o musiquês. Mas assim, na poesia tem a questão das sílabas fortes e fracas, as tônicas e as átonas, né? Então, isso, se de alguma maneira se transforma no que a gente chama da prosódia, né? Como que a melodia vai bater numa sílaba forte com uma sílaba fraca. Tem a questão das repetições de palavras, que também dá um certo ritmo, repetições de versos, e também as repetições das próprias letras, né? Esqueci acabou de falar agora, esqueci o nome dele, me escapou aqui. Falou sobre a língua do P, o professor Alexandre.
o Alexandre falou sobre a coisa da aliteração, né, que é a repetição de consoantes, mas tem também a repetição de vogais, que a gente chama da assonância, as próprias rimas, né, que são repetições de vogais e consoantes no final dos versos. Então, tudo isso são elementos que dão uma musicalidade para a poesia e que eu acho que são matéria-prima para o que a Ana fez, né? Ela percebeu, esse poema aqui usa rimas, esse aqui não usa, esse tem versos longos, esse tem versos curtos, esse repete muitas determinadas sílabas, né? Tem o do poeta, por exemplo, que tem uma sonoridade muito do TR, que se repete várias vezes, né? Quer ser poeta, já tem certeza, então tropeça, faz trapaça e trapézio com a língua portuguesa. Então, enfim, eu acho que essas questões que me parecem muito interessantes em pensar o aspecto que é musical da poesia, mesmo quando ela está apenas no papel. Mas sim, quando ela ganha uma composição, isso ganha mais vida ainda, né? Então, eu fiquei muito feliz com as composições da Ana, que são muito mais do que essa. Ela já musicou mais poemas do que esses que estão no livro, né? No livro tem 12. Tem mais uns 15 esperando aqui, pelo menos. Dá para fazer o volume 2. Vamos fazer o volume 2, Léo. Mas, então, gente, o que eu quero mesmo assim, é agradecer e dizer que eu estou muito orgulhoso de fazer parte desse livro tão bonito, tão caprichado, né? Desejo muito sucesso para o livro, para a editora, para a Coral, e se tiver um tempo aí ao final, eu posso responder alguma pergunta. Muito obrigado e parabéns para nós todos. A gente agradece, Léo, a sua participação aqui com a gente e essa parceria linda que vocês têm aí há bastante tempo e agora registrada e para acesso para todo mundo, né? A gente, nessa pré-venda do livro, o livro se esparramou pelo Brasil inteiro. A gente tem livros nos estados do Nordeste, do Norte, do Sul do Brasil, já adquiriram o livro nessa pré-venda. Então, fico muito feliz, é muito gratificante. Sabe que a gente está fazendo uma coisa, né, Ana, né, Léo, que vai ser muito útil, sabe? É tão gratificante, é uma alegria muito grande, difícil até de explicar. Eu espero que os regentes possam usar muito esse material quando for possível, né? Quando a pandemia deixar a gente voltar a encontrar as nossas crianças, né? Espero que seja muito breve isso, né? Também, então, todos nós. Para finalizar, então, a fala sobre o livro, eu quero colocar um vídeo da canção Feito e Confeito, que foi a primeira canção que, assim, brilhou os meus olhos, né? Eu quero mostrar isso aqui, Zilaí, isso é para você, viu? Esse aqui é um manuscrito de quando eu comecei a pensar a canção Feito e Confeito lá atrás, há muitos anos. Então, as ideias estavam todas aí, eu achei interessante mostrar, né? Eu também funciono muito no papel. Eu trabalho muito no computador também, mas eu funciono muito no papel, né? Então, a gente vai assistir um vídeo do projeto Encantada Canto, que é a minha escola, né? As crianças cantaram a canção Feito e Confeito em um dos concertos, né? Então, vai ali 300 e poucas crianças interpretando essa canção, tá? Davi, então é aquele vídeo lá, do combinado.
Então é isso. Acho que o som ficou um pouquinho... mas é uma coisa muito doce, sabe? É muito emocionante de escutar. Gente, sim. Obrigada, Lília, obrigada, Léo, obrigada, Tânia. Muito obrigada. Muito feliz. Muito feliz. Obrigada a você, Ana. Tem um tempinho para uma pergunta, Lília? Sim. Então vamos lá. Uma pergunta para você, Ana. Sim. É uma pergunta que fala: como você decide as tonalidades das canções que você escreve? E se você pensa numa progressividade de dificuldades, extensão, melodia, ritmo? Pergunta da Ângela Borgoa Owen. É uma pergunta internacional, viu, Ana? Ela é da Argentina. Tô vendo, tá em espanhol, né? Estou acompanhando então, aqui na verdade, assim, a gente tem uma extensão, vamos pensar assim, a extensão da criança pode ser maior do que aquela tessitura que ela canta bem, né? Que o grupo que a gente trabalha, eu penso nas crianças sempre de um canto, cada canto, que é o meu métier ali, né? Que é as crianças que eu trabalho, né? Então, assim, eu procuro não chegar nos extremos de lado nenhum, nem para lá, nem para cá, porque as nossas crianças não têm essa experiência, então a gente precisa cuidar disso. Então, eu fico numa região média, normalmente mesmo, sabe? Às vezes dou uma ousadinha num Mi 4, assim, mas não muito, sabe? Num Dó sustenido 3, mas não muito, né? A questão da dificuldade melódica e rítmica tem a ver com o material que eu quero trabalhar. Então, como eu disse, às vezes eu quero trabalhar um intervalo específico, né? Então, eu vou trabalhar aquela melodia explorando uma variedade rítmica ou não também, às vezes uma repetição, às vezes é isso que eu quero, né? Com aquele intervalo, entendeu? Então, depende muito do caráter da canção que eu estou trabalhando, né? Essa parte rítmica, vamos pensar, né? Então, eu acho que é meio por aí. Tem a ver também com a questão do acompanhamento, que eu sempre digo que é muito orgânico naquilo que eu escrevo. O piano, ele tem um papel muito importante, né? Então, às vezes, eu mudo coisas no vocal, porque eu quero que o piano se sobressaia em um determinado momento, ou em outro momento o piano é paradinho e é a voz que vai trabalhar um pouco mais. Então, tem muitos aspectos que eu levo em conta quando eu estou escrevendo, né? Então, esses que eu acabei de dizer, né? Depende. O texto também, como o Léo disse, o texto é fundamental. Às vezes a sílaba forte está no lugar e não adianta você querer mudar aquilo, tem que colocar no tempo forte, né? Da prosódia, isso daí é algo que quem escreve tem que prestar muita atenção. Eu já peguei muitos arranjos que a ideia era muito bonita, mas cheia de problemas de prosódia. Então, não pode, né? Você tem que observar isso com cuidado. Respondi, acho que respondi. Sim, super respondeu, Ana. Ana, nós queremos todos agradecer você, o Léo, pela tarde de hoje, por palavras, né, essa riqueza toda. É muita gente elogiando, depois eu quero que você veja os comentários, muita gente mesmo. Meus amigos queridos. E um canto, cada canto em especial, assim, dizendo que você é uma pessoa que presenteia realmente a vida do projeto. Então, parabéns. A gente percebe, assim, muito amor, muito carinho aqui, viu? Parabéns, Ana Paula, Léo. E ele a minha, né? Porque a minha escola foi lá e continua sendo lá. Eu tenho um amor, assim, por esse projeto. Ih, deu ruim, como você disse. Eu tenho um verdadeiro... eu tenho um amor, assim, por esse trabalho que é assim, maravilhoso. É um trabalho que a gente faz com muito, muito, muito amor, mais do que qualquer outra coisa. Parabéns. Muito obrigada. Parabéns. Nós vamos seguir, Lília? Vamos. Eu tenho um recadinho da noite, é isso? Sim. Então, assim, às 19 horas, esperamos por todos na oficina prática para coralistas infantis, com a nossa querida Ruth Dwyer.
especialmente uma oficina para as crianças. Então, gente, chamem seus alunos, tá? Os meus estão todos convocados. Às 7 horas da noite estaremos lá, tá bom? E depois da Ruth tem a mostra Gran Finale Corais Infantis, e além da retrospectiva parte 2. É isso, Li? Isso, e amanhã, não se esqueçam, né, nosso último encontro, começamos às 10 da manhã com o maestro Henry Leck, com todo o conteúdo do livro dele, ele vai estar falando com a gente, né, parece que a gente toma uma injeção de ânimo quando escuta ele falar, né, sempre uma energia muito boa, né, então, nos vemos amanhã, né, às 10 horas, e em seguida a última parte, né, da retrospectiva Gran Finale e da mostra coral infantis também, amanhã. Então, nos vemos logo mais à noite e amanhã também, né? Tá bom? Obrigada, gente. Muito legal. Obrigada, Ana Paula, Léo. Beijos. Obrigada. Tchau, gente.